Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus. Quero também aqui fazer menção do nome da minha mãe, irmã Mira Lúcia, e também o meu pai, que são instrumentos de Deus para abençoar este ministério. Quero aqui também agradecer a irmã Emiliana, que talvez, mesmo sem saber, o Senhor Deus usou ela para abençoar este ministério e para que eu, nessa noite, estivesse aqui. Não poderia também esquecer do meu pastor Elias Bispo, um homem de Deus, um homem de visão, e tem abençoado também este ministério. Eu também quero agradecer a direção do grupo das senhoras que me deram essa oportunidade. Os irmãos podem se assentar, tomar os seus assentos. Eu quero convidar você, meu amado, a sair desta dimensão. Eu quero convidar você a esquecer os seus problemas da sua casa. Eu quero convidar você a esquecer todos os teus problemas e quero convidar você, junto comigo, nós entrarmos no Santo dos Santos do Senhor nesta noite. Irmãos, eu me lembro de uma certa vez que eu tinha 9 anos, estava com os meus familiares, nós tínhamos ido a um rio acampar. Nós fazíamos isso sempre, uma vez por ano, e me lembro que eu tinha 9 anos, e uma vez que nós estávamos brincando ali na praia, meu pai, os meus parentes, os meus amigos estavam ali na praia. E eu peguei uma bola de vôlei e abracei com essa bola e comecei a bater as pernas, ou melhor, a andar no solo do rio, e abracei aquela bola e fui andando sobre o solo do rio. O rio se chama Crixaçu. Para quem não conhece, esse rio fica entre Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Nós estávamos ali, os meus parentes estavam na praia, eu estava no rio. Me lembro que um declive do rio, eu me escorreguei e a bola soltou. E eu tinha 9 anos e não sabia nadar. E eu comecei a me afogar, tentando chamar os meus parentes, mas tinha uma distância considerável. Não daria tempo para eles chegarem até onde eu estava. Então, naquele momento, eu me lembro que eu fechei os meus olhos, soltei os meus braços, estava ali me afogando e me entreguei à morte. Mas que uma força arrebatadora pegou em minha camiseta e me puxou para cima. E quando eu dei por mim, estava na praia, e os meus amigos ali ao meu redor, e disseram para mim: por essa você passou. Me lembro uma vez, meus queridos,
Depois de um bom tempo, eu tinha os meus amigos ali no Mansões Paraíso, e nesta época eu ainda não era evangélico, e eu lembro que nós tínhamos uma turma e nós queríamos mandar no setor. Eu me lembro que uma vez eu vi um amigo, ele estava em um orelhão de um supermercado e ele estava muito nervoso. E eu virei para ele e disse: Wellington, o que aconteceu? Por que você está nervoso? Aí ele disse para mim que tinha apanhado na rua e que não ia ficar daquela maneira. O supermercado era ao lado da casa dele. Ele correu à casa dele e pegou uma faca e foi resolver aquela briga. Ele desceu uma daquelas ruas que sai ali da Avenida J17. Para quem não conhece, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. E ele desceu aquela rua, aí nós fomos atrás. Convidei os meus amigos, nós fomos atrás dele. E ele foi na frente. No meio do caminho, ele pegou a faca que ele estava e jogou de lado. E continuou. Quando ele chegou na porta da festa, onde ele estava querendo entrar, aonde o rapaz que bateu nele da primeira vez começou a bater nele novamente. E eu falei para os meus amigos: não vamos deixar, vamos correr atrás. Quando nós saímos em disparada onde ele estava, o rapaz que estava batendo nele, com socos, chutes, sacou um revólver para cima e para o nosso rumo. Pá, pá. Nesta hora, perna para quem tem. Saímos correndo. Chegamos até a nossa sede, a Casa do Gordo. Alguém aqui, com certeza, algum dos irmãos conhece. Mas meus queridos, quero dizer para vocês que nós não fomos alvejados. Me lembro também de uma certa vez que eu estava no táxi, já estava um pouco mais velho na idade, e nesta época eu já era evangélico. Foi no ano de 2009 e eu estava com 2 passageiros, e eu me lembro que neste ano teve uma chuva muito forte. Talvez a chuva mais forte que eu presenciei foi no ano de 2009. Como eu já trabalhava de taxista, aonde eu passava, eu via carros estragados por conta da chuva. E eu pensei: eu não vou trabalhar mais, eu vou fazer só mais essa corrida e vou embora, antes que o meu carro quebre. Peguei mais 2 passageiros e tentei atravessar a Baixada da T9, ali em Goiânia. Tentei atravessar a Baixada da T9, estava chovendo muito, a água já passava por cima da ponte. Quando eu tentei atravessar, o carro apagou. Os 2 que estavam atrás de mim, os passageiros no carro, eles estavam escondidos, eles estavam com muito medo. E eu olhei para o meu lado direito, olhei para o meu lado esquerdo, e os carros que tentaram atravessar, todos pararam. A chuva era muito forte, muita água. Eu abri a porta e a chuva estava quase entrando no assoalho. Aí eu lembrei do Deus que me tirou do mundo. E eu falei: Deus, se o Senhor é Deus na minha vida, faz com que esse carro pegue agora. Aí eu dei partida. O carro funcionou e eu saí. Meus irmãos, recentemente no táxi, peguei um rapaz, ele apontou o revólver na minha cara e falou que ia estourar a minha cabeça. Só que o Senhor, meu Deus, também me deu esse outro livramento. E eu cheguei aqui, Deus me deu esses livramentos
só para chegar aqui e dizer que Jesus está nesse lugar. Em 1 Gênesis 1:26 diz assim: o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os répteis da terra. Muitos creem que nós, homens, somos imagem e semelhança de Deus na santidade. Pois bem, nós fomos feitos por Deus para sermos santos, mas não só santos. Em Gênesis 18:1 diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mane, enquanto Abraão estava na porta da tenda, ao entardecer do dia. Em outras traduções diz, na hora mais quente do dia. A Bíblia relata que 3 varões apareceram a Abraão. Só que tem um porém. A Bíblia descreve o Senhor com S maiúsculo. Ou seja, o próprio Deus apareceu a Abraão em forma de varão. Isso me leva a crer que nós somos imagem e semelhanças de Deus, não só na santidade, mas também na aparência. A palavra do Senhor diz em Gênesis 26, capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre as aves do céu, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os répteis da terra. Nós, homens, nós também somos imagem e semelhança de Deus, também na autoridade. Deus, que constituiu todas as coisas, como a suma autoridade na terra, constituiu o homem como autoridade em forma de imagem e semelhança. Só que tem um porém, meus queridos, nesse versículo. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim: domine sobre as aves do céu, peixes do mar, répteis da terra. A palavra não diz domine o céu. A palavra não diz domine o mar. A palavra não diz domine a terra. Não. Ou, por exemplo, domine toda a natureza. Não. A palavra do Senhor não diz isso. No momento presente, na nossa presente era, somos testemunhas de homens de Deus que têm ministérios altamente reconhecidos. Homens de Deus que faz o cego enxergar. Homens de Deus que faz o leproso ser curado. Homens de Deus que até transformam dentes em dentes de ouro. Na nossa presente geração, nós somos testemunhas desses acontecimentos. Porém, não há relatos de homens que exercem autoridade sobre as forças da natureza. Como dado histórico, dia 11 de março de 2011, aconteceu uma tsunami no Japão, aonde deixou 20 mil vítimas, entre mortos e feridos. A força da água foi varrendo a costa do Japão, e não havia um homem de Deus que exercesse autoridade sobre o poder da água. Recentemente no Chile, aconteceu um terremoto, aonde 5 pessoas foram mortas, e centenas de pessoas ficaram desabrigadas.
Não havia um homem de Deus que tocasse na terra e fizesse que o tremor parasse. Mas, meus irmãos, dentre os fenômenos da natureza, o fenômeno mais forte, o mais destrutível, altamente mortal, se chama furacões. Esses fortes impetuosos são formados de nuvens, à base de tempestade. Eles são considerados fenômeno da natureza dos mais fortes. Aonde é formado um furacão, ele tem o poder de destruir tudo pela frente. Ele arranca casa, ele joga carros para cima, como se fosse de brinquedo. Não há força, velocidade maior. Nos Estados Unidos, aonde acontecem furacões com mais constância, os furacões deixam milhões de bilhões de prejuízos para as organizações. É uma força muito forte. A nação considerada a nação mais poderosa da terra, quando vê de frente um furacão, sai correndo como um gatinho sai correndo de um pitbull. E não existe homem de Deus que tem o poder de repreender a força do vento. Em Marcos 4, 38, 39, 41, relata que o Senhor Jesus Cristo estava na popa de um barco. Em outras traduções, na proa de um barco. E também estavam os seus discípulos com ele. E a Bíblia nos relata que eles estavam passando por tremenda tempestade. Os discípulos de Jesus estavam atemorizados com aquela tempestade. Os discípulos de Jesus foram ter com Jesus Cristo e disse: Jesus Cristo, isso e quando Jesus Cristo estava dormindo na proa de um barco, o barco estava quase virando e Jesus Cristo estava dormindo, e os discípulos foram ter com Jesus e disse: Jesus Cristo, não importa que pereçamos. Naquele momento, Jesus Cristo levantou, e a Bíblia diz que ele repreendeu a força do vento e a força das águas. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: mas quem é este, que até mesmo o vento o obedece? Mas mesmo assim o vento não deixa de ser misterioso dentro das criações de Jesus Cristo, ou do Deus poderoso. Deus tem várias criações, mas o vento é bem interessante. E dentro dessa mensagem que Deus tem para o meu coração, para o teu coração e para o coração da nação, Ele quer revelar para nós 3 mistérios, 3 comparações misteriosas do vento. A primeira comparação misteriosa do vento está em Eclesiastes 11:5, aonde o rei, considerado uma das figuras mais sábias de toda a humanidade, o rei Salomão. O rei Salomão diz: como não conheces o caminho do vento, também não conheces como se forma os ossos
na barriga de uma mulher, assim também não sabe os caminhos do Senhor, as obras do Senhor que tudo faz. Salomão compara o mistério do vento com o mistério que se forma dentro da barriga de uma mulher, os ossos. E ele também compara mais, ele compara o vento com as obras de Deus que tudo faz ao mesmo tempo. Deus está aqui e também está em todos os lugares ao mesmo tempo. No Novo Testamento, o apóstolo amado de Jesus Cristo, João, descreve que o próprio Jesus Cristo fez a segunda comparação misteriosa do vento. Em João 3:8, João descreve que próprio Jesus Cristo diz: o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. Assim é todo homem que é nascido do Espírito Santo. Jesus Cristo comparou o mistério do vento com o mistério do Espírito Santo. Ele diz como Jesus Cristo diz, e ele faz essa comparação com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para os meus irmãos que o Espírito Santo de Deus é considerado a terceira pessoa da Trindade. E Jesus Cristo diz que ele assopra aonde ele quer. O que nos leva a entender que o vento, ele tem uma autonomia. O vento tem uma autonomia. Ele assopra onde ele quer. E ele também tem voz. Mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Igual é o Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu tenho para dizer para a igreja: o homem, ele pode mandar na igreja local, mas no Espírito Santo de Deus, ninguém não manda. Eles podem colocar Paulo e Silas na cadeia, eles podem prender Paulo e Silas na cadeia, mas no Espírito Santo, esse ninguém não prende. Eles podem até tapar os seus poços, mas o Espírito Santo de Deus trará saída para a sua vida. Glórias a Deus. Eu convido a amada igreja a se colocar sobre os seus pés, aqueles que podem, e iremos entrar na mensagem. Enquanto os irmãos vão levantando, a mensagem de tema: Furacão 2014. É uma mensagem que traz revelações do trono de Deus. Eu convido a você a entrar no Santo dos Santos comigo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Aleluia, 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 aleluia. Os irmãos se encontraram? Pastor, tô com a garganta meio ruim. Amém.
É porque, pastor, o senhor sabe que o cantor, ele antes de cantar, ele faz vocalizes, né? E o pregador, antes de pregar, sabe o que ele faz? Glorifica a Deus. Aleluias. Por isso que eu falo aleluia, aleluia, aleluias. E a palavra do Senhor nos ensina e nos mostra, e diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Agora eu convido a amada igreja para Romanos 9, 21. Louvado seja Deus. Romanos 9, 21. Todos os meus queridos encontraram? Vamos ler. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Os irmãos podem se assentar. Senta glorificando aquele que te trouxe aqui neste lugar, porque Ele tem segredos do céu para te revelar nesta noite. Qual é a diferença do homem de Deus e do ungido de Deus? Fareis uma parábola. Ungido de Deus. Ungido de Deus é semelhante a um vaso verde que é comprado por uma dona de casa, que é colocado sobre a sua estante. Logo, a dona de casa percebe que aquele vaso verde não combina com o restante da decoração da sala, que é azul. Ela pega o vaso verde, pinta de azul, coloca sobre a estante. Este é o ungido de Deus, o homem de Deus. O homem de Deus é semelhante a um vaso azul que é colocado sobre que é comprado por uma dona de casa, que é colocado sobre a sua estante. Logo, a dona de casa percebe que o vaso azul combina com o restante da decoração da sala, que também é azul. Este é o homem de Deus. Qual a diferença? A diferença está na fabricação e no modo que são ungidos. Pois bem, ungido de Deus. O ungido de Deus, para nós falarmos do ungido de Deus, nós devemos falar como ele é ungido. A Bíblia descreve de óleos de unção. Salmo 92, 10 diz assim: aumentou a minha força como a de um boi selvagem, derramou sobre mim óleo fresco. Em outras traduções diz: aumentou a minha força como a força de um unicórnio, derramou sobre mim óleo fresco. Em Mateus 26, 12 fala do óleo de ungento. O óleo de ungento que aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus,
E os discípulos olharam para a mulher e disse: não faça isso, este óleo é muito caro. Pegamos este óleo, vendemos e distribuímos aos pobres. Jesus Cristo disse: não chame a atenção dessa mulher, porque ela está fazendo essa boa obra. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Existe também essa forma de unção. Em Lucas 7,38 também diz de uma outra forma de unção. A palavra narra que uma mulher chegou por trás de Jesus Cristo, chorou em seus pés, enxugou o choro com seus cabelos e depois ungiu com perfume. Esse tipo de óleo, na época de Jesus Cristo, era usado para recepcionar pessoas dignas. E o óleo sobre a cabeça era derramado sobre a vida de uma pessoa, para pegar aquela pessoa e separar para a obra de Deus. O que o óleo pode fazer na vida de uma pessoa? O que um simples óleo, esses óleos que nós vemos hoje nas igrejas, o que ele pode fazer na vida das pessoas? Em Samuel, 1 Samuel 24, 12, diz que Davi disse assim para o rei Saul: que Deus me vingue de ti, mas a minha mão não será contra o ungido de Deus. Eu quero ver quem é ungido de Deus aqui nessa noite. Quem é ungido de Deus, levanta a mão. Eu quero ver só os ungidos de Deus nessa noite. Quem é ungido de Deus, levanta a mão. Eu quero dizer para você, meu querido, você é protegido de Deus. Em 1 Samuel 25:38 narra que de uma história de um fazendeiro chamado Nabal. Nabal era um fazendeiro que não quis alimentar Davi, que também era ungido. Davi se irou com Nabal, porque Davi e o seu exército estava acampado nas terras de Nabal, protegendo as terras de Nabal. E Nabal negou comida para eles. Davi pegou a sua espada, chamou o seu exército e ia matar todos daquela fazenda que se fosse do sexo masculino. E quando a mulher de Nabal ficou sabendo, a mulher chamada Abigail foi ter com Davi antes que Davi chegasse na fazenda. A mulher chegou em Davi e falou: Davi, não faça isso. O meu esposo é chamado Nabal, não é à toa, o nome dele significa loucura. E aquela mulher sabiamente levou para Davi, alimentou Davi e todo o seu exército. Depois de 10 dias, a palavra nos relata que o Senhor, com S maiúsculo, tocou em Nabal e feriu-o de morte. Levanta a mão aqui quem é ungido de Deus. Eu quero ver os ungidos de Deus neste lugar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quem tocar na sua vida está direito à morte. Em Êxodo 30, 25, o Senhor fala a Moisés: Moisés, unge a tenda do encontro. Unge também, Moisés, o candelabro. Unge também, Moisés, o altar e todos os utensílios da tenda do encontro. O Senhor diz a Moisés que Moisés ungisse os utensílios do altar. E a partir do momento
que Moisés ungisse os utensílios passavam a ser santos. Vou repetir. Depois que Moisés ungia os utensílios se tornavam santos e, além do mais, com poder santificador. Aquele que tocava nos utensílios ungidos por Moisés se tornaria santo também. Isso no Velho Testamento, pois no Novo Testamento nós também temos essa prática de ungir os instrumentos, como a guitarra. Nós também temos essa prática de ungir o altar, de ungir a bateria, de ungir o som. A partir do momento que a pessoa é ungida, escuta isso aqui. A partir do momento que a pessoa é ungida, ela é separada para a obra de Deus. É para fazer a obra de Deus, você é de Deus. Só que no Novo Testamento, os instrumentos se tornam santos, são para a obra de Deus, mas o único santificador do Novo Testamento é Jesus Cristo, porque Ele diz na palavra dele, que santos são os que são lavados e remidos no teu sangue. Homem de Deus, para ser um homem de Deus, não depende, primeiro, para ser um homem de Deus, o homem de Deus não é ungido com óleo, como o ungido de Deus é. O homem de Deus não é ungido durante a sua vida. Como ser um homem de Deus? Para ser um homem de Deus, não depende de quem quer ser homem de Deus. Não depende de quem quer ser homem de Deus e nem de quem corre atrás. Para ser homem de Deus, depende da misericórdia de Deus. Em Romanos 9:11 diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Igreja, eu quero dizer para você que nada que você faz ou você deixa de fazer irá transformar você em um homem de Deus. Me lembro em Gênesis 25:21, Isaac orou a Deus, pois a sua esposa Rebeca era estéril. E Rebeca foi abençoada por Deus. Só que Rebeca sentia sintomas em sua gravidez. Rebeca ficou grávida de gêmeos. E ela não entendia por que aquilo acontecia com ela. Então Rebeca foi orar a Deus. E Deus disse para Rebeca que tinha 2 nações no ventre dela. Rebeca teve os filhos. Um chamava Esaú e o outro chamava Jacó. Esaú era o filho amado de Isaac. Jacó era o filho amado de Rebeca. E a Bíblia nos descreve que os dois cresceram. Isaac era peludo, por isso foi dado o nome Isaac. Jacó foi dado o nome Jacó, porque Jacó
nasceu segurando o calcanhar de Isaque. Esaú era caçador, Jacó era pastor e habitava nas tendas. Meus irmãos, em uma certa vez, Jacó disse, Esaú chegou da caça, Esaú estava caçando, e chegou até Jacó, e Jacó havia preparado um guisado vermelho de lentilhas, e Esaú disse, Jacó, me dá um pouco desse guisado. Jacó virou para Esaú e disse, eu só dou se você me dá a bênção da primogenitura. E Isaque falou, para que eu quero uma bênção da primogenitura, se eu estou quase morrendo de fome? Isaque deu Jacó deu o prato para Isaque. Jacó deu o prato para Esaú, e Esaú comeu e abriu mão da bênção da primogenitura, porque Esaú era o filho mais velho. Depois de muito tempo, o que eu fico pensando, meus irmãos, que Esaú, no dia que Esaú chegou em casa com muita fome, Jacó estava fazendo um prato, um guisado. E eu fico pensando também, porque a Bíblia descreve que Isaque, quando estava em seus últimos dias, a Bíblia fala que os olhos dele estavam muito cansados, ele não podia ver. Isaque estava muito velho. Isaque chama Esaú e diz, meu filho, eu estou avançado de dias, não sei quando vou morrer. Vá agora, casse algo para mim comer, e depois que eu comer, eu darei a bênção da primogenitura. E Esaú saiu para caçar. Mas o mais interessante dessa história era que Rebeca estava escutando atrás da porta. Quanta coincidência! Esaú tinha tudo para receber a bênção da primogenitura. Nasceu primeiro, era o filho amado de Isaque. No momento em que Esaú saiu, Rebeca chama seu filho Jacó, vai até os celeiros, pegue 2 cabritos, farei uma comida saborosa para o seu pai. Você vai pegar o prato e vai levar para ele, e vai falar que é o seu irmão Esaú, para você ser abençoado pelo seu pai, e abençoado você será. Mas Jacó era muito inteligente, e Jacó disse para a mãe dele, mãe, meu pai não vai acreditar que eu sou Esaú. Esaú é peludo, eu não sou peludo. Aí Rebeca disse, que a maldição caia sobre mim, meu filho, vai e faz. Jacó foi lá, pegou os cabritos, entregou a sua mãe preparou uma comida saborosa para o seu pai, pegou o couro dos cabritos, cobriu nas suas mãos, cobriu no seu pescoço, pegou o manto de Esaú, a roupa de Esaú, colocou sobre Jacó, e Jacó foi ter com seu pai Isaque, que estava cansado, com os olhos pesados, e Jacó chegou em Isaque. Este é um dos textos que eu acho mais engraçado da Bíblia. Jacó diz assim, pai. Isaque diz, eu estou aqui, quem é? Jacó diz, sou eu, o seu filho Esaú.
chegue mais perto, meu filho. Vem cá, deixa eu ver se é meu filho mesmo. Isaac abraçou, pegou em suas mãos e disse: uai, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus confundirá muitas pessoas em seu favor para te abençoar. Então Isaac comeu e o abençoou e disse: glórias a Deus. Isaac disse: o cheiro é do meu filho, e como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou, e que Deus lhe conceda do céu o orvalho, meu filho, e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações te sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você, os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que abençoarem. Jacó seria abençoado. Jacó, em sua trajetória, ele venceu todas as coisas. Não tinha algo que segurava Jacó. Jacó lutou com o anjo no val de Jaboque. Jacó segurou ele até amanhecer. E naquele dia o anjo disse para Jacó: teu nome será Israel, e de Israel vem as 12 tribos de Israel. Por isso que eu e você está aqui nesta noite. E das tribos de Israel vem Judá, e de Judá vem Jesus Cristo. A bênção da primogenitura era tudo na vida de um homem. Mas Jacó era um mentiroso, que nos dias de hoje joga na cruz, é mentiroso, é cabra safado. Vamos acabar com a vida de Jacó. Ele é mentiroso, é trapaceiro. Ele conseguiu isso na custa da trapaça. Ei, meu irmão, nada que você faça ou deixe de fazer tirará, se você é homem de Deus, fará com que você não seja homem de Deus. Nada que você faça ou deixe de fazer tirará o título seu de ser homem de Deus. Agora, a terceira comparação misteriosa do vento é: como um furacão altamente destrutivo, que por onde passa, ele deixa seu rastro de destruição, que não tem nada e nem ninguém que segura um furacão. Do mesmo jeito, é um homem de Deus no propósito da eleição de Deus. Nada segura um homem de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos aqui, se tem alguém aqui que conhece alguém que já foi no inferno, também quero dizer que o céu já começou. Irmão, alguém aqui será se conhece alguém que já foi no inferno? Alguém aqui sabe me explicar por quê? Aleluias. Alguém aqui sabe me explicar por quê que tem crentes que vieram do mundo, estão na igreja e tem mais temor no coração do que muitas pessoas que nasceram e cresceram dentro da igreja? Alguém sabe me explicar? É porque o homem de Deus passou uns dias lá no inferno. Lá ele andou com o demônio, conheceu ali,
Mas ele não ficou lá, você sabe por quê? Porque ele teme a Deus. Ele estava no inferno, mas ele não era de lá. Só que como lá faz muito calor, sabe? Aí ele queimou aqui assim, aí ele queimou aqui assim também, faz calor demais, sabe? Aí ele estava lá, mas ele não era de lá. Aí ele voltou para dizer, sabe o quê? Que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nesses últimos dias, nós vivemos tempos difíceis. A idolatria dentro da igreja, apostasia religiosa. Nesses últimos dias, nós vivemos tempos difíceis. O nosso país está um caos. Não há segurança, não há saúde. A verdade está sendo distorcida, pastor. Muitos não têm dado valor na palavra de Deus. Principados e potestades trabalham incansavelmente para tirar a igreja do propósito de Deus. O que será da igreja? O que será da igreja com tanta dificuldade? De repente, pastor, eu escuto uma voz, e a voz do remanescente, ela diz assim, ó: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluias. Esses dias eu estava ali no monte, Serrinha, sabe? Aí eu peguei e lembrei daquela palavra, sabe, irmão? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fará com que o monte levante e vai para o outro lado. E eu estava ali no monte Serrinha orando, e lembrei dessa palavra. Quando eu olhei no horizonte e vi um monte, eu falei: é hoje, Deus. Aí eu estendi as minhas mãos para o rumo do monte e disse: levanta, 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 levanta. Quando de repente eu escuto a voz do Espírito Santo: oh, para! Então eu pensei, provavelmente o Espírito Santo falou isso. Quem sabe alguém que passe, né, vai achar eu assim meio estranho, nesse manto estranho aí, pedindo para o monte levantar, né? Eu imaginei isso. Irmão, você sabe o que o Espírito Santo me falou? Sabe o que ele me falou? Moço, você não está vendo que esses montes levantar aí vai fazer uma rachadura no chão, e as casas que estão lá perto vai tudo cair para dentro, e vai que tem um crente lá. Eu estou pregando para quem tem fé, eu não estou pregando para você não, incrédulo. O último e o mais temível adversário do homem. Dizem por aí que esse ninguém escapa. Dizem por aí que tem jeito para tudo, menos para ele. O último inimigo do homem se chama morte. Um dia eu e você teremos que enfrentá-lo cara a cara. Como vencer a morte? Que arma devemos usar?
Agora, neste momento, eu peço silêncio para a igreja. Entremos no Santos dos Santos do Senhor. O céu se cala. Não há nenhum ruído no universo. Nada. Deus está em seu trono. Deus levanta. E chama uma pessoa. Ele diz: ei, vento, pegue os carros, arrume os cavalos, pois hoje o meu servo não conhecerá a morte. Vai, vento, eu te mando. Naquele momento, ou melhor, agora, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo o crente escapar da morte igual a um vento. Sabe o que eu vejo aqui? Crente escapar da morte, escapar da bala, como um vento. Sabe o que eu estou vendo aqui? A morte fazer assim com o crente, ó. Sabe o que eu estou vendo aqui? A Dalila fazer assim com o crente, ó. Não pega não, o laço não pega não. Sabe por quê? Porque é homem de Deus. É invencível, não tem para ninguém. E a Bíblia relata que Elias subiu aos céus em um redemoinho. Para o homem de Deus não há limites. Para o homem de Deus não há barreiras, nem o silêncio. Não há barreiras para o homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele é escolhido de Deus. Sabe por quê? Em Efésios diz assim: porque o homem de Deus não é ungido com óleo, porque o homem de Deus não é ungido durante a sua vida, porque o homem de Deus não é ungido por homens. Eu vou entregar a mensagem, eu vim aqui para entregar a mensagem. Aleluias. Sabe por quê, meu querido? Hebreus 1:4 diz. Efésios. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O homem de Deus é ungido de Deus antes da criação do mundo. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.